Bom, no começo do ano eu fiz um vídeo elencando 13 possíveis publicações agora deste ano de 2025. E naquele vídeo eu falei então dessas 13 publicações que mais me interessavam de alguma maneira. E se não me engano, em primeiro lugar naquele vídeo, eu coloquei um livro de contos da Samantha Schweblin chamado O Bom Mal. Pois bem, finalmente este livro foi publicado, se não me engano agora em maio de 2025. E aqui nós temos 6 contos em que a autora aposta em uma dicção um pouco diferente daquela que nós temos em outros de seus contos, como é o caso, por exemplo, dos reunidos nos livros Pássaros na Boca e 7 Casas Vazias, para os quais já há vídeos aqui no canal. Inclusive, eu fiz um vídeo para cada um desses livros, muito embora nessa edição que eu tenho aqui em mãos, os dois tenham sido reunidos em um mesmo volume. Só que ao mesmo tempo em que há essa diferença, então, entre os novos contos da Samantha e aqueles que nós já conhecíamos, há aqui também o aprofundamento de algumas coisas que já estavam presentes em outros livros da autora, como é o caso, por exemplo, desses outros 2 romances dela, que são Kentuckys e Distância de Resgate. E para ambos também tem vídeo no canal, vou deixar o link para esses vídeos todos na descrição deste vídeo que você está vendo agora. Então, por exemplo, os contos aqui de O Bom Mal se aproximam desses textos anteriores quando nós pensamos nessa discussão sobre as relações familiares e sobre um estranhamento que advém justamente dessas mesmas relações, assim como há como ponto de contato entre esses textos todos da autora, e que, portanto, nós podemos pensar nisso como uma marca autoral da Samantha Schweblin, esse modo oblíquo de olhar e de lidar com o cotidiano, que quase sempre tem a sua normalidade rasurada ou, no mínimo, ameaçada pela emergência de alguma coisa que desestabiliza as personagens. Então, se em contos e romances anteriores, questões ligadas ao estranho e ao fantástico ficavam mais salientes, quando nós pensamos principalmente nos contos que nós temos lá em Pássaros na Boca, para falar dos contos aqui deste O Bom Mal, ao invés de eu retomar lá as discussões, as reflexões propostas pelo Todorov na introdução à literatura fantástica, que é uma coisa que eu sempre faço quando eu vou me referir às obras da Samantha Schweblin, eu prefiro aqui, então, para falar desses novos contos, retomar as teses e as novas teses sobre o conto que o Ricardo Piglia propõe em um livro chamado Formas Breves. Nesse livro, que é um livro que reúne alguns ensaios do autor, há justamente esses 2 ensaios, as teses sobre o conto e as novas teses sobre o conto. No primeiro desses textos, o Piglia parte de um mote proposto pelo Chekhov, e esse mote diz mais ou menos o seguinte: um homem vai para o cassino, ganha muito dinheiro, volta para casa e tira a própria vida. A partir desse mote, o Piglia sugere a sua primeira tese sobre o conto, que é: todo conto narra 2 histórias. A primeira é visível e a segunda é invisível. No caso lá do mote do Chekhov, a narrativa visível é a do cassino e a narrativa invisível é a dos eventos que levaram o personagem principal a tirar a própria vida. Portanto, propõe o Piglia, faz parte da estrutura do conto algo elíptico. Esse elemento elíptico, esse elemento que não vai ser completamente revelado, faz parte da estrutura desse gênero, na medida em que é preciso que a narrativa invisível seja identificável de algum modo na narrativa visível. Ou seja, ainda que sejam 2 coisas diferentes, é preciso que na história do cassino
alguma coisa antecipe, mesmo que de maneira muito sutil, a narrativa invisível sobre o homem que tira a própria vida. Então veja, o Piglia propõe que, no conto clássico, a narrativa 2, que é a narrativa invisível, ela se revela ao leitor apenas no final da narrativa 1, o que acaba gerando surpresa, e isso dá origem aos chamados contos de clímax. E aí, como a narrativa 2, que é essa narrativa invisível, só aparece no final da narrativa 1, então o conto clássico narra uma história e anuncia outra. Então o conto clássico ele conta a história de um personagem e aí no final, com o clímax, ele anuncia que uma nova coisa está para acontecer, ou enfim, o final desse conto clássico permite um determinado tipo de desdobramento. Já o conto moderno, propõe o Piglia, trabalha a tensão entre a narrativa visível e a narrativa invisível, mas não necessariamente resolve essa tensão na medida em que, nesse tipo de conto, constam essas duas histórias, a visível e a invisível, como se fossem uma narrativa só. Então, perceba que há uma mudança entre o conto clássico e o conto moderno, e o Piglia propõe que essa mudança diz respeito ao tratamento da relação entre essa narrativa visível e a narrativa invisível. De modo, então, que há dois tipos de contos que eu não vou mais pensar aqui, eu não vou mais chamar aqui de conto clássico ou de conto moderno, porque um conto contemporâneo pode ter vários elementos do conto clássico, muito mais até do que do conto moderno. Mas, enfim, então, a partir dessas teses do Piglia, a gente pode dizer que existe o conto que se volta para a construção do clímax, e que é aquele em que a narrativa 2 só é revelada no final da narrativa 1, e existe também o conto que se baseia na construção da atmosfera. Então, nesse segundo tipo de conto, as duas narrativas são narradas ao mesmo tempo, só que a narrativa 2 aparece, que é essa narrativa invisível, ela aparece de modo bastante elíptico. Me parece que nos 6 contos aqui de O Bom Mal, a Samantha Schweblin envereda muito mais por esse conto de atmosfera, então esse conto que narra duas histórias simultaneamente, sendo que uma delas é narrada de modo elíptico, e eu fico com essa impressão sobre esses 6 contos justamente devido à recusa da autora em recorrer, por exemplo, a uma violência mais frontal ou às características mais diretamente associadas, por exemplo, à literatura fantástica. Então, quando a gente compara os contos aqui do Bom Mal com os contos que nós temos, sei lá, aqui em Pássaros na Boca, a gente percebe que existe aqui nesses contos novos uma sutileza que não estava presente nos contos anteriores e que nem era proposta dos contos anteriores, né? E aí veja só, como aqui, mais até do que nos outros livros, a autora trabalha com as fraturas que vão aos poucos esboroando a realidade cotidiana, ela investe muito mais na tensão e no silêncio do que no revelar alguma coisa, o que, em um primeiro momento, pode ser meio frustrante, sobretudo se você não está acostumado com o estilo da autora, né? Então já fica aqui o aviso de que em nenhum desses contos vai haver ali um fim definitivo para o andamento da vida desses personagens. Só que essa falta da revelação de alguma coisa acaba tendo um efeito de estranheza muito forte, e isso é muito interessante e muito bem construído em cada um desses contos, porque essa estranheza nem sempre se revela como algo propriamente estranho, não só porque
ela, a estranheza, emerge da simplicidade do cotidiano, mas também porque vários desses contos são povoados por crianças e por animais, o que já aponta para uma fuga a essa lógica mais racional e cartesiana do mundo dos adultos humanos, né? E essa fuga à nossa lógica e à nossa razão permite aos contos normalizar o estranho. Porque, pensando no caso dos animais, a lógica deles não necessariamente é a nossa lógica, e no caso das crianças, como elas não têm o mesmo repertório de um adulto, nem sempre elas vão encarar algo estranho com estranheza. Então, a construção da tensão e do silêncio em cada um desses 6 contos aqui do Bom Mal é potencializado potencializada pelo tipo de personagem que habita, que transita nesses contos. E é por isso que a tensão aqui é tão eficiente, porque até aquilo que há de mais doméstico e de mais banal se revela ameaçador, insólito, excêntrico e monstruoso, mesmo quando essa monstruosidade não é palpável. E tudo isso cria uma série de nuances que talvez se perdessem se a autora recorresse, por exemplo, a narrativas mais frontalmente violentas ou fantásticas. Então, como a autora fica sempre nesse limiar, me parece que essa tensão acaba tendo uma condução muito mais interessante do que teria se a autora colocasse alguns pingos nos is, digamos assim, de maneira mais frontal. Para além disso, esses 6 contos novos aqui da Samantha também têm em comum essa impressão de que nós estamos diante de um ponto de não retorno. Ou seja, quando o conto começa, a gente sabe que aconteceu alguma coisa que, por menor que seja, vai mudar completamente o cotidiano dessas personagens. E assim como os contos começam com tudo já encaminhado, eles também terminam sem necessariamente resolver alguma coisa, o que me lembra de um outro escritor que teorizou sobre o conto, que foi o Cortázar. O Cortázar ele tem um texto chamado Alguns Aspectos do Conto, e nesse texto ele faz 2 comparações que são muito famosas. Né? Primeiro, ele compara o conto à fotografia, em contraste com o romance que ele compara ao cinema. Segundo Cortázar, o conto ele é uma fotografia, ele é como a fotografia, porque ele representa apenas um recorte do real. Só que esse recorte ele é absolutamente preciso e ele revela um instante decisivo na vida dos personagens. Daí essa ideia da fotografia como algo que registra um momento importante. E aí nós chegamos a outra comparação estabelecida pelo Cortázar, e que eu acho maravilhosa, que é, enquanto o romance, pensando, e aí ele compara esses gêneros a um esporte do qual ele gostava bastante, que era o boxe, e aí o Cortázar fala, olha, o romance, ele pode ganhar o leitor por pontos, porque o romance ele é caudaloso, então ele tem tempo de ir aplicando golpes no leitor, digamos assim. Ao passo que, por outro lado, o conto ele deve ganhar o leitor na base do nocaute. Então, o conto ele tem que ser certeiro, dar uma porrada e o leitor cair, e ponto final. Então, me parece que essas reflexões, tanto do Piglia, quando ele pensa nesses contos de atmosfera, quanto no Cortázar, quando ele pensa nessa ideia do conto como uma fotografia que nocauteia o leitor, tudo isso é muito relevante para a gente pensar nesses contos aqui da Samantha Schweblin. E aí, pensando ainda nesse tratamento que a autora dispensa ao cotidiano e à noção de estranheza, o livro ele começa com uma epígrafe da Silvina Ocampo, que diz o seguinte: o estranho é sempre mais verdadeiro. Então, é muito importante ter essa frase em mente sempre que você vai começar a ler um novo conto, né? Porque eu acho que isso oferece uma chave de leitura muito interessante.
para as propostas narrativas da Samantha Schweblin aqui no livro. Então, postas essas coisas, e acrescentando ainda que todos ou quase todos esses contos são narrados em primeira pessoa por algum dos personagens, o que reforça essa ideia de uma parcialidade, ou pelo menos de uma não totalidade em relação àquilo que está posto aqui, e isso realça, mais uma vez, esse aspecto da estranheza. Mas, enfim, postas essas coisas, eu vou falar aqui um pouco de cada conto, sendo que nos 3 primeiros existe a presença recorrente de animais. No primeiro desses contos, nós temos a imagem de um coelho, no segundo, a imagem de um cavalo, e no terceiro, a imagem de um gato. E o primeiro desses contos se intitula, e que eu acho assim um ótimo modo de começar o livro já diante desse cotidiano interrompido e dessa tentativa de voltar à normalidade a partir dessa interrupção. Enfim, no primeiro desses contos, que se intitula Bem-vinda à Comunidade, existe um pouco de tudo isso que eu fui mencionando ao longo dessa minha fala inicial, uma vez que aqui nós acompanhamos uma mulher que se sente, em suas próprias palavras, ancorada sempre no mesmo lugar, e que quando o conto começa, essa mulher acabou de se jogar em um rio com o bolso cheio de pedras, com a intenção evidente de se afogar ali. O problema é que assim que essa mulher chega ao fundo do rio, ela acaba mudando de ideia e ela tenta passar o resto do dia como se nada tivesse acontecido, e isso nos permite vislumbrar que, apesar de ter uma vida meio normal, com as filhas levando os problemas da escola para casa, ou então o marido ali meio desatento à vida familiar, há algo de muito estranho acontecendo. Então, é tudo tão normal na vida dessa mulher que a gente fica o tempo todo, tá, mas se é tão normal assim, por que ela tentou se afogar no rio? Isso acaba nos levando a pensar que talvez tenha algo de muito estranho acontecendo com essa família. E aí, quando a gente pensa que a narradora poderia seguir a vida normalmente, na medida do possível, eis que um vizinho dela, que é um homem muito estranho também, revela a essa mulher que ele viu o que ela tinha tentado fazer mais cedo e que agora ela não pode viver a vida dela como se nada tivesse acontecido. E aí, para você saber como vai se resolver a relação entre essa narradora e esse vizinho que viu ela se jogando no rio, você vai ter que ler o conto. O segundo conto do livro se intitula Um Animal Fabuloso, e o conto começa com a narradora recebendo um telefonema de uma amiga que ela não vê há 20 anos. A conversa entre as duas vai aos poucos revelando todo um trauma envolvendo o passado dessas mulheres, e inclusive é esse trauma que justifica esse distanciamento de 20 anos para pessoas que antes eram tão amigas. E esse trauma tem a ver com um acidente bastante triste envolvendo uma criança que é filha dessa amiga da narradora, né? No caso é um menino, então o filho dessa amiga da narradora, e esse menino dizia ser um cavalo ou coisa parecida. E depois que acontece esse evento traumático, essa comparação feita por esse menino parece não ser tão distante assim da realidade. E aí, por conta disso, esse conto me fez lembrar um pouco de um texto do Cortázar, que ele foi publicado em um livro chamado Octaedro, de 1974, e o nome desse conto é Verão, esse conto do Cortázar. Então, se você já leu Verão, leia aqui Um Animal Fabuloso e vice-versa. Bom, o terceiro conto, e que é o conto também que encerra essa trilogia dos animais, digamos assim, é um conto intitulado William na Janela. Ele acompanha uma escritora que está morando em Xangai, ela está fazendo uma espécie de residência criativa junto com outros escritores e outras escritoras de diversas nacionalidades, e aí um belo dia, para tentar estreitar os laços entre esses escritores e também para comemorar o aniversário de uma dessas escritoras que está ali nesse grupo, essas pessoas decidem fazer uma festinha improvisada ali, e tudo estava indo muito tranquilamente, até que no meio da festa, a aniversariante recebe a notícia de que, em seu país natal,
o seu gatinho de estimação morreu. E é claro que depois disso não há mais clima nenhum para a festa, as pessoas começam a ir embora, só que, de repente, e aí é que vem o evento que causa uma estranheza, essa mulher e depois a própria narradora do conto começam a ouvir o miado do tal gato que, lembrando, não só estava morto, como também estava morto em um outro país. Então, como é que esse gato morto em outro país estava miando em um apartamento em Xangai? Enfim, então é um conto muito interessante, né? Principalmente pela mudança na percepção da narradora, porque de início ela pensa que a colega ficou doida, né? Que ela ficou tão triste com aquela notícia que ela enlouqueceu, mas aí depois a narradora começa a perceber que ela também está ouvindo o miado do tal gato. Mas enfim. E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre os 3 últimos contos aqui deste livro, começando por A Mulher de Atlântida, que acompanha as memórias dessa narradora que, depois de atender a uma cliente bastante excêntrica no salão de beleza em que trabalha, essa narradora ela começa a se lembrar de umas férias de verão que ela passou em uma cidade litorânea junto com a irmã, ainda na infância. E logo de início, essa narradora já nos anuncia que aquelas foram as últimas férias da família, e isso já nos mostra que algo de trágico está prestes a acontecer, porque afinal de contas, aquelas foram as últimas férias dessa família. Ocorre que durante esse período de férias, nessa cidadezinha litorânea, a narradora e a sua irmã mais velha, e as duas estavam ali no começo da adolescência, elas entram em contato com uma poeta bêbada que vira e mexe tenta se pendurar no ventilador com uma corda no pescoço porque ela não tem mais inspiração. E aí essas duas irmãs, elas meio que se comovem com a história dessa mulher e decidem assumir a responsabilidade de ajudar essa poeta a reencontrar a inspiração de que ela tanto precisa, e aí fica sempre no ar a possibilidade de essas duas meninas, porque essas meninas elas passam o dia fora, brincando na praia, à noite elas voltam para casa, e aí quando os pais dormem, essas meninas fogem de casa e vão encontrar essa tal dessa poeta. E aí sempre fica no ar a possibilidade dessas meninas chegarem ali à noite na casa da poeta e encontrarem um corpo pendurado no ventilador, né? E aí, para você saber qual a relação entre isso, o fim dessas férias e essa cliente excêntrica que a narradora está atendendo no presente, quando ela já é uma mulher adulta, aí você vai ter que ler o conto. O livro se encerra com um conto intitulado O Todo-Poderoso Faz uma Visita, que começa com a protagonista indo visitar a mãe em um asilo, só que durante essa visita, essa protagonista contribui, involuntariamente ou não, para a fuga de uma outra senhora que estava ali internada, de maneira que agora essa protagonista se sente responsável por essa senhora e por isso mesmo leva essa mulher até sua casa para esperar ali alguém do asilo ir buscá-la, porque essa mulher estava ali, pegou o metrô e estava indo embora sozinha. O problema é que não só as pessoas do asilo se recusam a fazer alguma coisa em relação a essa fugitiva, como também o filho dessa senhora chega à casa da protagonista e a partir disso esse homem vai fazendo ali toda uma violência psicológica com a protagonista que lida com tudo o que acontece de modo absolutamente passivo, até porque ela não tem muito o que fazer, né? Porque ela é uma mulher sozinha, que se sente muito abandonada por todo mundo, que só tem relação com essa mãe que está internada num asilo, então a mãe também não podia fazer nada, a mãe já estava ficando senil, enfim, e aí é isso, a gente tem essa situação. Essa mulher que acolhe uma senhora cujo filho chega em sua casa e age de maneira absolutamente agressiva o tempo todo. E aí, por isso mesmo, talvez esse seja um dos contos mais tensos do livro, porque esse homem visivelmente é uma bomba relógio e a narradora é uma mulher bastante frágil e abandonada que não tem muito o que fazer diante de toda essa situação.
E aí, para você saber como que tudo isso se resolve, você vai ter que ler o conto aqui. Mas definitivamente, o melhor conto do livro se intitula O Olho na Garganta. E mais uma vez, nós temos aqui uma narrativa que fala sobre um evento traumático que aconteceu na infância, a exemplo do que já tinha acontecido no conto Um Animal Fabuloso. Só que agora, até para poder explicar um pouco do porquê esse conto se chamar O Olho na Garganta, eu vou ter que dar um pouco mais de detalhes sobre esse tal evento traumático, que foi o seguinte. Nesse conto nós temos um menino que, ainda muito novo, engole uma bateria. Os pais não percebem, essa bateria fica alguns dias ali no organismo desse menino, e por conta disso, ele perde a capacidade de falar, e ele também não consegue respirar muito bem sozinho, porque ele acaba fazendo uma traqueostomia. E aí, como você sabe, quando a pessoa faz traqueostomia, fica um buraco no pescoço, e aí é que existe essa ideia de que há um olho na garganta do menino. Porém, como esse buraco da traqueostomia ele tem que ficar sempre livre, sempre desobstruído, para esse menino continuar respirando bem, os pais ficam vigilantes o tempo todo em relação a isso. Então, os pais mantêm um olho na garganta do filho o tempo todo. Talvez esse seja o conto que melhor trabalhe o silêncio como um artifício narrativo, sobretudo como um elemento que gera tensão conforme avança o enredo, porque por conta dessa traqueostomia, a respiração desse menino produz ali um ruído. E isso me fez lembrar de um outro texto da Samantha Schweblin, que está aqui no Sete Casas Vazias, e que é uma pequena novela chamada A Respiração Cavernosa. Se você não conhece esse texto da Samantha, leia, porque vale muito a pena. Só que aqui no A Respiração Cavernosa, essa respiração que faz barulho é uma respiração de uma senhora, e aqui no Olho na Garganta, essa respiração é de uma criança, mas enfim. Então, essa respiração, por causa da traqueostomia, o menino ele respira, e esse respirar faz ali um barulho, um ruído significativo e bastante específico. Então, sempre que os pais ouvem o silêncio, eles se preocupam com o fato de que talvez esse menino tenha parado de respirar por algum motivo, porque há ali alguma obstrução ou coisa parecida. E aí, como se tudo isso já não fosse o bastante nessas relações familiares cada vez mais conturbadas e desgastadas, durante uma viagem para poder cuidar ali da saúde do menino, porque esses pais moravam em uma cidadezinha de interior, e daí eles tinham que ficar viajando até a capital para poder ir no médico e esse tipo de coisa. Mas enfim, como se tudo isso já não fosse bastante, essa história do menino ter engolido a bateria, durante uma dessas viagens, esse menino, os pais param o carro ali em um posto de gasolina, e aí, nesse momento em que o carro está ali parado, esse menino desaparece. E depois disso, o pai começa. É claro, a relação desse casal vai por água abaixo, evidentemente, mas não só isso. A partir do desaparecimento desse menino, o pai começa a receber ligações noturnas todas as noites. E essas ligações elas são muito estranhas, porque o telefone toca, o pai atende, só que ninguém diz nada do outro lado da linha. Mas, por outro lado, apesar dessa estranheza inicial, ao longo das semanas, depois dos meses e finalmente dos anos, recebendo sempre essas ligações durante a noite, o pai acaba se acostumando com esses telefonemas. Então, aquilo que era estranho se torna algo rotineiro, se torna algo familiar, se torna algo normal, indo na contramão do que acontecia nos outros contos, em que você tinha um movimento contrário. Você tinha algo normal que se transforma em algo estranho. Aqui você tem algo estranho que vai aos poucos sendo normalizado, né? E aí, para você saber se o menino volta ou não volta,
para você saber quem é que está ligando para o pai durante a noite, e para você saber como é que se resolve toda essa tensão familiar, você vai ter que ler esse conto. Se eu tivesse que indicar um conto para você ler deste livro, certamente seria aqui esse O Olho na Garganta, que é um conto assim muito tenso e muito interessante no modo como essa narrativa é construída. Não sei se você percebeu isso ao longo desse vídeo, mas a Samantha Schweblin é uma das minhas autoras favoritas. Então, eu vou deixar o link para todos esses vídeos que eu fiz sobre a obra dela na descrição. Se você não conhece nada da autora, fica aqui a minha recomendação enfática, certo? Na descrição constará também o link para o meu perfil no Apoia-se, e assim, caso você queira e possa contribuir com esse meu trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Enfim, então é isso. Eu só posso vir aqui falar para vocês sobre poetas que se enforcam no ventilador, sobre donas de casa que se afogam nos rios, sobre mulheres que têm o seu apartamento invadido por estranhos, ou ainda sobre cavalos que são meninos e sobre meninos que têm olhos na garganta, porque há quem contribua financeira ou algoritmicamente com este meu trabalho. Em ambos os casos, fica aqui o meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplex.